Olá, seja muito bem-vindo ao canal Deus é o Caminho e a Verdade. Talvez você tenha chegado aqui buscando respostas, paz ou simplesmente um momento de descanso para a alma. Seja qual for o motivo, saiba que nada é por acaso. Antes de tudo existir, antes do tempo e da luz, Deus já estava lá. E o mesmo Deus que criou o céu e a terra continua cuidando de cada detalhe da nossa vida. Hoje eu quero caminhar com você pela história mais antiga e mais poderosa que existe, os 7 dias da criação. Uma história real, escrita para nos lembrar que há ordem no caos, propósito na vida e esperança em Deus. Fique comigo até o final, que essa mensagem fale com o seu coração e te aproxime ainda mais do Criador. Deus criou o mundo. Gênesis 1, de 1 a 3, de 2 a 3. No primeiro versículo da Bíblia, somos apresentados a uma verdade poderosa. Antes de tudo existir, Deus já existia. Ele é o Criador eterno, soberano sobre o céu e a terra. Nada veio à existência sem a sua vontade e sem o seu poder. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiado difícil para ti. Jeremias 32, 17. Deus criou a luz, as águas, os céus e a terra. Criou os astros celestes, o sol, a lua e as estrelas. Criou os peixes dos mares, as aves dos céus, os animais domésticos, os animais selvagens e todos os répteis da terra. Cada detalhe da criação foi pensado, planejado e executado por Ele. A própria criação anuncia quem Deus é. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Salmo 19, 1. Nada no universo é fruto do acaso. Tudo o que foi criado revela a sabedoria do Criador. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Hebreus 3, 4. Por último, Deus criou o ser humano. Com o pó da terra, formou o homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Assim surgiu Adão, feito à imagem e semelhança do próprio Criador, diferente de toda a criação. Depois, Deus criou a mulher, Eva, como companheira, amiga e auxiliadora. A humanidade estava completa. O homem já não estava sozinho. Ao contemplar tudo o que havia feito, Deus viu que tudo era muito bom. Toda a criação existe para Ele e por meio dele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Deus criou a luz. Dia 1. Gênesis 1, de 1 a 5. No primeiro dia da criação, não havia forma, nem ordem, nem luz. A terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam tudo. Mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus falou, e sua palavra trouxe vida. Haja luz. Imediatamente a luz rompeu as trevas. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Ele chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Assim se encerrou o primeiro dia da criação. Essa luz não era ainda o sol, pois o sol só seria criado no 4º dia. Era a luz que procede do próprio Deus. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. 1 João 1, 5. A criação nos revela que sem Deus, tudo permanece em trevas, mas quando sua luz se manifesta, o caos dá lugar à ordem e a vida encontra direção. Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. 1 João 1, 7. Essa mesma luz continua a brilhar hoje, guiando todos aqueles que se aproximam de Deus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 12. A palavra de Deus também é luz para o nosso caminho diário. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Deus criou o céu e as águas. Dia 2. Gênesis 1, de 6 a 8. No segundo dia, Deus continuou sua obra perfeita. Com sua palavra poderosa, ele separou as águas que estavam embaixo das águas que estavam acima.
Assim Deus criou o céu. O firmamento surgiu, trazendo ordem onde antes havia apenas profundidade e mistério. As águas que antes cobriam tudo, agora tinham limites. Nada ficou fora do controle do Criador. Desde o princípio, Deus mostrou que até as águas mais agitadas obedecem à sua voz. Levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam sobre o barco. Então Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Acalma-te, aquieta-te." E o vento cessou. Marcos 4, 37 a 39. As águas podem ser profundas, fortes e assustadoras, mas Deus é soberano sobre todas elas. Além disso, a água na criação também aponta para a vida, renovo e salvação. Com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Isaías 12, 3. Deus não criou apenas águas físicas, mas revelou ao longo da história que Ele é a fonte verdadeira que sacia a alma. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4, 14. No segundo dia, Deus nos ensinou que Ele domina o céu, governa as águas e oferece vida abundante àqueles que nele confiam. Deus criou a terra e as plantas. Dia 3. Gênesis 1, de 9 a 13. No terceiro dia, Deus falou novamente, e sua palavra trouxe firmeza ao mundo. As águas se ajuntaram em um só lugar, e a terra seca apareceu diante dos olhos do Criador. Montanhas se levantaram, vales se formaram, mares ganharam limites, e a terra começou a revelar sua beleza. Então Deus ordenou que a terra produzisse vida. Plantas, ervas e árvores surgiram, cada uma segundo a sua espécie, dando sementes e frutos. Tudo nasceu da palavra de Deus, e tudo passou a depender dela para continuar vivo. O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse dá fruto. Lucas 8:15, cf. Lucas 8, 4 a 15. Assim como a terra boa recebe a semente, o coração que recebe a palavra de Deus produz vida, crescimento e fruto. A criação nos lembra que Deus é o fundamento de tudo. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Salmo 18, 2. Nada permanece firme sem Deus como base. Foi Ele quem sustentou a terra no início e é Ele quem sustenta nossa vida hoje. Jesus confirmou essa verdade ao declarar quem Ele é e qual é o fundamento da nossa fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Mateus 16, 16. Somente quando estamos firmados nessa rocha, podemos crescer e frutificar. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. João 5:15. A criação ensina que vida só existe quando há conexão com a fonte. E Jesus conclui essa lição com um alerta poderoso. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. No terceiro dia, Deus nos mostrou que a terra só é fértil porque Ele é a rocha, a palavra é a semente e a obediência é o solo que gera frutos. Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Dia 4. Gênesis 1, de 14 a 19. No quarto dia, Deus falou novamente, e a luz ganhou forma no céu. O sol surgiu para governar o dia, a lua para iluminar a noite, e as estrelas foram espalhadas pelo firmamento como sinais da glória do Criador. Deus estabeleceu tempos, estações, dias e anos. Nada foi deixado ao acaso. O universo passou a seguir a ordem de sua vontade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede graça e glória. Salmo 84, 11. Assim como o sol sustenta a vida na terra, Deus é a luz que sustenta nossa existência. O céu se tornou um testemunho silencioso da grandeza de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Salmo 19, 1, 6. Cada estrela, cada constelação, declara que há um Criador acima de tudo. Jó reconheceu esse poder quando declarou: Ele ordena ao sol e ele não nasce.
Ele fez a Ursa, o Órion e as Pleiades. Jó 9, 7 a 10. Diante de tamanha grandeza, Deus nos chama a refletir sua luz neste mundo, para que vos torneis irrepreensíveis entre uma geração corrompida, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Filipenses 2:14. No quarto dia, Deus criou as luzes do céu e nos ensinou que quem anda com Ele também se torna luz em meio às trevas. Deus criou os pássaros e os peixes. Dia 5. Gênesis 1, 20 a 23. No quinto dia, Deus encheu os mares e os céus com vida. Dos oceanos surgiram peixes de todas as espécies, grandes e pequenos, visíveis e ocultos nas profundezas. Nos céus, aves ganharam asas e liberdade para voar. Cada uma foi criada com beleza, propósito e movimento. Nada escapou aos olhos do Criador. Conheço todas as aves dos montes. Salmo 50, 11a. Deus vê cada criatura, desde o maior peixe até o menor pássaro. Jesus usou a imagem do mar para revelar verdades eternas. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo. Mateus 13:47. Assim como os peixes são alcançados pela rede, as vidas são alcançadas pelo chamado de Deus. E sobre as aves, Jesus revelou o cuidado do Pai. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas? Lucas 13:34. Deus é abrigo, proteção e refúgio. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. Salmo 91:4. Assim como as aves confiam no vento para voar, aqueles que confiam no Senhor recebem novas forças. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Isaías 40:31. No quinto dia, Deus nos mostrou sua criatividade infinita e nos lembrou que quem confia nele sempre encontra cuidado, direção e força. Deus criou os animais e os seres humanos. Dia 6. Gênesis 1, 24 a 31, 2, 7 a 18 e depois 19 a 24. No sexto dia, Deus trouxe vida à terra de forma abundante. Animais de todas as espécies surgiram, os que rastejam, os que correm, os que caminham e os que vivem em liberdade. Mas então, Deus fez algo único. Com o pó da terra, ele formou o homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O ser humano não foi criado ao acaso, foi pensado, desenhado e amado desde o início. Tu formaste o meu interior, teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Salmo 139, 13 a 16. Cada detalhe da nossa existência foi visto por Deus antes mesmo de nascermos. Jesus revelou o valor incomparável da vida humana. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. Lucas 12, 6 a 7. Deus nos diferenciou de toda a criação. É Ele quem nos ensina mais do que aos animais da terra. Jó 35, 11. Quando contemplamos o céu e a vastidão do universo, somos lembrados do nosso lugar especial na criação. Que é o homem para que dele te lembres? Salmo 8, 3 a 9. Fomos criados com um propósito eterno, não apenas para esta vida. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44. No sexto dia, Deus declarou que tudo era muito bom, e ao criar o ser humano, Ele revelou seu amor, cuidado e plano eterno para nós. Deus descansou, dia 7. Gênesis 2, 1 a 3. Depois de criar todas as coisas, Deus concluiu sua obra. O céu, a terra, os mares, os animais e o ser humano estavam completos. Então, no sétimo dia, Deus descansou. Não porque estivesse cansado, mas porque sua obra era perfeita. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos.
Salmos 19, 1 a 4. Tudo na criação testemunhava a grandeza do Criador. Nada precisava ser corrigido, nada precisava ser acrescentado. Deus separou esse dia como santo, um tempo de pausa, contemplação e comunhão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Salmos 23, 1 a 2. O descanso de Deus revela seu cuidado. Ele deseja nos conduzir a lugares de paz e refrigério. Jesus confirmou este convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28 a 29. O descanso não é apenas físico, é espiritual. Por isso, Deus estabeleceu o mandamento do descanso. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Êxodo 20, 8 a 11. Separar tempo para Deus é reconhecer que Ele é o Criador e sustentador de tudo. E toda a criação responde a este chamado. Louvem ao Senhor tudo o que foi criado. Salmos 148. O sétimo dia nos ensina que a vida não é apenas produzir, mas também parar, contemplar, agradecer e adorar. Deus descansou e nos convida a descansar nele. Toda a criação revela o poder, a sabedoria e o amor de Deus. Ele não apenas criou o universo, mas também criou você. Deus não se cansa, mas nos convida a descansar nele. Ele se alegra com sua criação e se importa com o nosso bem-estar. Que ao contemplarmos a criação, possamos reconhecer a grandeza do Criador e confiar plenamente em seu cuidado. Se este vídeo falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém especial e inscreva-se no canal para continuarmos aprendendo juntos sobre a Palavra de Deus.